Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mais um vídeo e mais uma conversa. E eu queria contar para quem está chegando aqui, faz um tempinho, né, que eu dei uma sumida aqui por muitas questões que aconteceram aí, a vida anda atribulada, mas isso é uma coisa que eu amo fazer, as entrevistas, trazer os temas sobre saúde. Então vamos lá, vamos retomar, porque a gente fazer aquilo que a gente gosta faz a vida ficar mais doce, mais suave. Hoje, o tema dessa nossa conversa é falar sobre a respiração bucal. O que é isso, né? O que é respirar pela boca? E será que respirar pela boca faz mal? Para falar desse assunto, eu convidei uma pessoa muito especial, que é minha colega de faculdade. A gente se formou juntas lá no passado longínquo, e hoje a gente tem essa oportunidade aqui de conversar, uma conversa gostosa e super esclarecedora. Então, venha, participe, tire suas dúvidas, mande seus comentários. Mesmo que você esteja chegando aqui depois que o ao vivo tenha acabado, não tem importância. Mande os seus comentários, mande as suas dúvidas, que eu sempre respondo, ok? Vamos lá? A minha convidada de hoje é a Naia Tonhá de Almeida, que é minha colega, é dentista também, e ela formou-se comigo e se especializou em odontopediatria, em ortopedia funcional dos maxilares, e ela também é especialista no atendimento de crianças com síndrome de Down. Naya, boa noite. Estou tão feliz de a gente estar aqui juntas. Ai, Cris, eu também. Fiquei muito feliz com o convite. Nervosa um pouco, mas muito feliz e acho que vai ser muito legal esse nosso papo. Eu falo, normalmente, muitas das pessoas que eu entrevisto falam, eu tô nervoso, eu tô nervosa, será que vai dar certo? E sempre dá, porque eu falo que esse espaço é para a gente conversar de uma forma leve, de uma forma gostosa, e falar para as pessoas sobre saúde, sobre bem-estar. Isso sempre é bom, né? Então, vai ser uma conversa gostosa, eu não tenho dúvida. Vamos lá, Nária. A gente que está dentro do meio, né, da odonto, eu, apesar de não estar clinicando, a gente guarda, né, a teoria e tudo. Então, a gente que estudou, de certa forma, a gente bate o olho numa criança, ou a gente sabe os impactos que tem na formação de uma criança e depois na fase adulta, né, da importância de não se respirar pela boca. Até na chamada que eu fiz, eu falei que às vezes, né, quando a gente está resfriado, quando a gente está com rinite, que a gente está com alguma coisa assim, a gente respira pela boca, até, né, é a forma da gente conseguir Sobrevivência até, né? sobreviver, né? Mas pequenos períodos não tem impacto. Sim. Mas o bebê, a criança pequena, desenvolver esse hábito é muito ruim. Então eu queria que você trouxesse assim primeiro, contar para a gente o que é, né, uma pessoa, uma criança, um respirador bucal. O que significa isso? Você está falando isso e é verdade, né? A gente respirar pela boca, eventualmente, é uma necessidade. Eu hoje, por acaso, estou resfriada e vou trazer esse incômodo que é a gente, às vezes, precisar respirar pelo nariz e ele está obstruído. Quando você é um adulto, esse é uma intercorrência ruim para a gente. Agora, para um bebê, para uma criança em desenvolvimento, ele vai impactar no crescimento e no desenvolvimento da face, né? Enquanto a gente está com a boca fechada, respirando pelo nariz, o ar é filtrado, é aquecido, é umidificado. Então, a gente tem todo o desenvolvimento dessa região do terço médio e a gente tem o desenvolvimento também das arcadas. Quando você tem a respiração bucal, você já tem um comprometimento aí, né? Vamos lá, vou traduzir aqui para o pessoal, né? Por muito tempo, eu trabalhei com gestantes carentes foi uma época que foi muito gostoso. E daí a gente tinha que traduzir para o pessoal entender, né? Então, quando a gente está falando das arcadas, a gente está falando da Verdade. mandíbula e da maxila. O terço médio é essa região, né?
E eu lembro que Isso eu mesmo. falava muito para as mães que tem que respirar pelo nariz para aquecer o ar, para evitar problemas de garganta, né? Tem um porquê a gente respirar pelo nariz, né? Se não tivesse um porquê, não precisava, tava todo mundo não precisava de nariz, né? Não é Exato. isso, Nayara? Exato. Quando a respiração ela é bucal e o ar entra agredindo, a gente precisa de uma defesa. Então, a adenoide ela aumenta, as amígdalas também podem aumentar. Então, você cria um ciclo vicioso, né? Você respira pela boca, você cria essa agressão, o organismo se defende e você não consegue respirar mais pelo nariz. Então, estar resfriado é uma intercorrência, mas a gente precisa cuidar para que isso não se transforme em um hábito. E eu achei muito interessante quando a gente conversou antes, né, preparando aqui essa nossa Uhum. conversa, a gente vai trazer algumas imagens que são muito importantes e elas facilitam o nosso entendimento, né? E Sim, o primeiro que a gente vai trazer, deixa eu colocar aqui, a gente está falando de algo que é muito preocupante, né? É a gente achar que é normal ter essa boquinha exato. aberta, né? Conta pra gente, Maia, o que que isso significa, né? É tão comum, né, as crianças respirarem pela boca, né? Então você tem um bebezinho ali que mais parece uma boneca, né, de boquinha aberta, com as narinas sem desenvolvimento. Então isso é muito comum da gente ver. E o comum ele acaba sendo representado, por exemplo, nas bonequinhas de plástico que tem aí, como normal. Então não é normal as boquinhas abertas, mas ela é vista assim. Essa outra menininha do meio, você vê que já aconteceu uma alteração no desenvolvimento. A arcada superior, né, a maxila, você está vendo que os dentes já estão todos mais tortos e com uma relação ruim, um desenvolvimento ruim. Não, é isso aí. Vamos passar A para o gente, próximo. a gente tinha falado, né, sobre o desenvolvimento, onde tudo começa, né? Então, todo bebê, ele nasce com o queixinho, com a mandíbula para trás. Isso faz parte do desenvolvimento, faz parte, na verdade, da natureza. A natureza fez assim para facilitar o momento do parto. E aí, a criança vai nascer, deveria, né, seria o melhor para ela mamar no seio materno, no peito da mãe, e ao fazer isso, ela vai estar fazendo o vedamento labial, então ela vai estar respirando pelo nariz e ela vai estar fazendo o movimento de ordenha. Esse movimento de ordenha, aos 6 meses de idade, que é essa última fotinho, você tem a distoclusão corrigida. Esse queixinho para trás, ele vem para a região certa, né? E aí o desenvolvimento vai acontecer. Eu acho que no próximo slide, pode falar. Eu até que acho legal a gente falar Sim. que muitas vezes, né, eu falava para as mães, e a nossa conversa vai me relembrar muito isso, faz muito tempo, Uhum. que a gente via muitas vezes o bebê suando, né? O bebê sua quando ele mama, porque ele tem que fazer É um força, esforço, é um né? esforço. É um esforço, e que esse esforço é muito importante. Então a gente não tem que ter Sim. aquela, ai, coitadinho do bebê, tá suando, tá fazendo Uhum. força. Então a gente não tem que achar que a gente tem que deixar tudo fácil, Não, tudo pelo tranquilinho, contrário. né? Uma Essa coisa que eu coisa. acho Uma Fala, coisa fala. que eu acho que é importante é isso que você está falando, esse trabalho preventivo que você que você fez com a gestante, é o momento ideal. É o momento ideal para mostrar para ela a importância da amamentação. É o momento. As pessoas perguntam, né? Quando eu devo levar o meu bebê ao dentista? Quando ele estiver na sua barriga, ou quando você estiver planejando ele, para que você esteja preparada para a chegada dele, né? Olha, é bem isso Sim, mesmo, né? sim. Vamos lá. Próximo slide, conta aqui pra gente, Naya. Então, aí nesse caso, a gente tem um bebê que nasceu, como todos, com o queixinho para trás, com a chamada distoclusão, e ele não pôde mamar, por vários motivos. Ele não vai ter esse esforço que você está falando, ele não vai ter esse esforço de trazer a mandíbula para frente. E aí ele não vai corrigir a distoclusão. Você está vendo que a bebezinho não, uma menina já de uns 2, 3 aninhos, ela está com o queixinho bem para trás. Essa criança não foi estimulada. Tem casos que a mãe não pode amamentar, tem casos que a mãe não pode amamentar. E o que a gente pode fazer nesses casos, né, que a mãe não pode amamentar e a criança está com o queixinho lá para trás? A gente vai estimular com alimentação. Então, a mamadeira, as papinhas, elas não vão estimular a mastigação, esses músculos, os movimentos das articulações e o desenvolvimento da mandíbula.
Se a gente perdeu o primeiro momento, que é a amamentação, que a gente considera como o primeiro aparelho ortopédico funcional, a gente precisa corrigir isso, a gente precisa correr atrás disso com uma alimentação que dê esse tipo de estímulo. Que daí, a gente até vai passar outro slide, não tem a amamentação. E Eu aqui a acho que gente tem isso daí, mostrando aqui, ó, você está vendo que está sobrando o leite no cantinho da boca? Então, Sim. assim, não está tendo vedamento labial, ele não está respirando pelo nariz. Ele tem que fazer aquele movimento do negativo, né? Ele abre um pouquinho a boca para a mamadeira poder fazer aquele movimento negativo e o leite descer de novo. Então, assim, ele não faz o esforço necessário. E aí tá lá, a boca entreaberta, a respiração está sendo mista. Então, o problema vai começar daí. Naya, e tem alguma situação, aliás, tem alguma madeira efetivamente que substitua esse exercício? Porque a gente vê tanta coisa, tanta novidade. Mas poderia ter, né? Não tem, né? Não tem, não. Na verdade, a mamadeira a gente sempre procura evitar. Então, quando não pode amamentar, vai ser com um copinho, vai ser com artifícios que trabalhem os músculos da mastigação. Não que trabalhe o bucinador, que é esse músculo da bochecha, né? Então, a gente tem que evitar fazer esse tipo de movimento. Então, tudo que for mais natural, o copinho, né, a colher, vai ser melhor para o bebê. Tá. Bom, vamos lá. Vamos seguir. Sim. Posso mudar de slide? Pode sim. Ó, então, aqui é onde você falou da alimentação, né? Isso, porque assim, a mastigação, ela é aprendida, né? Então, eu preciso gerar o esforço, eu preciso gerar o estímulo para que a criança comece a mastigar. Então, ela começa na amamentação, a fazer aquele movimento, aí depois ela começa para a papinha, mas isso tem que ser gradualmente aumentado. Com 1 ano de idade, ela deveria já comer a alimentação da família. Então, tudo que puder estimular um milho na espiga para ela explorar, de você pegar o alimento e colocar o alimento na boca, tá ali, ó, mordendo acho que nem é uma maçã, talvez seja uma ameixa, né, que é mais molinha. Uma ameixa, né? Mas assim, ir gradativamente evoluindo nesse esforço. E eu lembro, daí a pediatra, né, dos meus filhos, ela foi, assim, foi muito legal, eu adoro ela, até hoje. Fui semana retrasada, passei com a minha filha, que já tem 19 anos, e eu fui lá com ela, porque ela é show de bola. É gostoso, né? E ela, é que ela é homeopata também, então ela continua nos acompanhando. Mas uma coisa que eu lembro que ela estimulava muito é assim, a gente oferecer os alimentos para a criança para ela sentir as texturas diferentes, os gostos diferentes. E a gente não achar que a criança, porque fez careta, porque cuspiu, não gostou. O cuspir até é o exercício, né? De começar a aprender. Ela está aprendendo. Então, não é que ela não está gostando, né? Ela está exercitando. Então, a gente não tem que colocar os nossos preconceitos, né? Os nossos... olha, dei Giló, eu não gosto, não vou dar. Não, dê, porque a criança pode ser que goste. Sim, exato. Todos são diferentes, né? E tem que experimentar várias vezes, né? Para dizer que não gosta. Né? Então, isso que você está falando é importante. A deglutição, ela é imatura e ela vai amadurecendo. Ela, como eu falei, ela é aprendida. Então, a criança vai cuspir mesmo, mas não é um cuspir porque ela não quer. É um cuspir porque ela está identificando onde tem que colocar a língua, onde tem que fazer o movimento da deglutição. Não, legal. Passamos para o próximo slide? Passamos. Então, vamos lá. Você deixou aberto para perguntas também, né? Se a gente tiver... não, sempre. Você me lembrou bem. Quem está aqui assistindo a gente, tragam suas dúvidas, tragam suas perguntas. Se você achou que esse vídeo é interessante, alguém você quer avisar, manda lá para alguém, tem o link, manda o link para a pessoa vir aqui assistir com a gente, porque ainda tem bastante assunto aqui para frente, né? E se você não pegou o comecinho, também não se preocupe, fica aqui gravado. Vamos lá, Naya. Esse slide, você me contou que é aquilo que a gente não deve estimular ou que a gente deve ficar atento para tomar alguma iniciativa, alguma busca de alguma ajuda, não é isso? Isso.
a gente começou o tema falando sobre o respirador bucal, e na verdade, assim, é a respiração bucal aliada aos hábitos bucais. Então, se eu não tenho o início com uma boa amamentação, com um bom vendamento labial, e a gente vai substituindo, então eu tenho a mamadeira, aí eu tenho um escapezinho, né? Eu tenho aquela boquinha entreaberta, aí o bebê vai dormir de boca aberta também. Ao dormir de boca aberta, o soninho dele não vai ser um soninho tão restaurador. Aquilo que a gente já falou sobre o ar, que vai entrar agredindo, porque ele não é filtrado, não é umidificado, não é aquecido. A chupeta também, ela vai colocando a língua também numa posição que pode atrapalhar, né? A língua é colocada numa posição com a chupeta e depois ele vai querer deglutir o alimento e ele não... Como ele está aprendendo, ele não sabe muito bem. Agora eu preciso colocar a língua nesse lugar porque eu estou com uma chupeta na boca. Mas para engolir esse alimento, eu preciso fazer um movimento diferente. Então, isso tudo vai complicando. O dedo também, roer unhas. Então, todos esses hábitos, eles vão trabalhar musculaturas diferentes, eles vão favorecer a respiração bucal e eles vão atuar no desenvolvimento da maloclusão. Nossa, e sabe o que é legal a gente falar? A gente também tem filhos, né? Você ter filhos, eu também. Sim, sim. Cada um aqui em casa teve uma situação. Os três passaram por aparelho, mas assim, quando a gente olha, né? Então eu tive uma filha que chupou dedo, teve o lado bom dela ter chupado o dedo ou não, porque ela destravou, ela teria, agora eu nem lembro mais, né, os termos, mas ela teria o queixo proeminente se ela não tivesse chupado o dedo, porque, né, vem da característica paterna. O outro também ia acontecer isso, eu fiz pistinha, né, a gente pôs pistinha. Então, cada um teve A gente tem alguma... muitos recursos, né? E o interessante, assim, como eu percebia isso no início, né, por ter esse olhar, não foi nada traumático, não foi nada que, sabe, incomodasse. A gente fez numa época que foi bem, foi pouco tempo, foi, né, não corrigir um grande problema, mas foi prevenir alguma coisa que depois poderia causar questões mais sérias ou mais doloridas, né? Sim. E você sabe que você está tocando num ponto que eu acho que é importante a gente falar também. Todo hábito ruim, todo hábito bucal, ele vai gerar algum tipo de problema, né, no desenvolvimento das arcadas, da maxila e da mandíbula. Mas se fosse para a gente escolher entre uma chupeta e um dedo, né, eu acho que o melhor seria o dedo, né? E aí eu vou explicar, porque na verdade, assim, a chupeta, a escolha é dos pais, tanto o modelo quanto, né, o horário que a criança vai chupar a chupeta, e a chupeta acaba sendo como um cala-boca, né? Na hora que você quer que a criança fique quietinha, você coloca a chupeta na boca dela e ela vai ficar quietinha. Ela não consegue se expressar, eventualmente está chorando e a chupeta é colocada na boca, ela não consegue expressar o que é que está incomodando ela. E o dedo já é diferente. O dedo é dela, do tamanho que ela precisa, e ela vai chupar no momento que ela precisar. Ou é de medo, ou é de ansiedade, enfim. Você pode diagnosticar isso, né? Diagnosticar esse comportamento da criança que está levando a chupar o dedo e você tentar entender e tentar ajudar a criança. Então, eu gosto muito de conversar com os pais sobre os hábitos e sobre a chupeta e o dedo. Nossa, você me fez lembrar, Naya, fui lá mais de 20 anos atrás, e eu trazia esse exemplo quando eu fazia o curso com as gestantes, e que uma vez eu estava numa fila de alguma grande loja, e na minha frente tinha um carrinho de bebê, e um bebê sorridente, eu estava atrás, acho que eu não tinha filhos ainda, e eu brincando com o bebê, ele é sorridente, e daí vinha a mãe com a chupeta e enfiava a chupeta na boca dele. E ele cuspia a chupeta, porque ele não queria chupar a chupeta. não estava precisando, eu não queria. E daí ela vinha e punha a chupeta na boca dele. Eu falei, gente, para quê? Ele estava tão feliz, estava ali, estava tranquilo, não estava reclamando nada. E a mãe lá pondo a chupeta. Então, o que você falou é bem isso, né? A chupeta é um mecanismo. É uma imposição dos pais, né? Não é uma escolha. E é isso que você está falando da fila do banco, de uma loja, a gente vê em vários momentos. Você vê uma criança no mercado de 4, 5 anos, a criança está bem. Eu não entendo por que ela está com a chupeta.
Então, a chupeta, ela pode ser um calmante, ela pode ser utilizada por algum motivo especial, porque aquela criança é muito ansiosa, enfim. Eu acho que cada família, cada criança, a gente não pode ser, né, ter as coisas tão quadradinhas, radical. Exato, sem radicalismo. Mas, assim, que seja um componente para o momento do sono, por exemplo, né? Então, ela vai ser usada no momento do sono. Dormiu, tira a chupeta e guarda a chupeta. Então, isso é a administração do hábito bucal, né? Agora, a criança está lá com os pais, no mercado, e com a chupeta na boca sem necessidade, é de doer o coração, porque você sabe o que vai dar aquilo, né? Você sabe que aquilo ali vai dar em má oclusão. E falando nisso, é o que a gente vai mostrar agora, no que acontece quando a chupeta, a respiração. Conta aqui pra gente, Nay, o que é isso? Nossa, isso, eu acho que essa má oclusão, ela é a mais comum de todas, que é a mordida aberta. Então, a arcada superior, ela não toca na arcada inferior, ela não fecha, né? Então, você tem ali a língua escapando nessa região. Aqui a gente tem 3 momentos. A gente tem a dentição de leite, né, que é as crianças até 6 anos de idade. A gente tem o outro que a linguinha está dentro, assim, que não dá para ver, mas ele já tem os 2 dentinhos permanentes, então é a dentição mista, que a gente chama de mista. E a gente tem embaixo a dentição permanente. Então, assim, para mostrar que a má oclusão, ela não se autocorrige. Se você não tiver a intervenção, então, é a chupeta que está causando essa mordida aberta, retirando a chupeta e orientando essa criança a mastigar coisas duras e coisas secas e respirar pelo nariz, essa má oclusão ela vai se autocorrigir, retirando o hábito. Quando pequenininho, né? Quando pequenininho, até 3 anos de idade a gente consegue resolver dessa forma. Quando não, e nesse caso, além, não sei se vocês conseguem perceber, a linha média, assim, ó, se você vai lá em cima, a linha média, ela está bem distante da linha média do inferior. Então, além da mordida aberta, eu tenho também uma mordida cruzada. Então, assim, essa realmente não vai sozinha se resolver, mesmo que a chupeta seja retirada até os 3 anos de idade. E assim... Pode falar, conclui. Pode perguntar. Conclui. Não, eu acho importante a gente chamar essa atenção, porque às vezes as pessoas olham a criança e acham, ai, que bonitinho, e não percebem que o bonitinho vai ficar terrível quando essa criança crescer, ela não vai conseguir falar bem, essa questão do funcionamento da língua, né? Os impactos são muitos, né? Sim, sim. E as crianças, no geral, elas fazem o bullying com as outras crianças diferentes, né? Seja mordido, qualquer tipo de má oclusão. Eu não sei se a gente deixou a classe 3 aí, mas enfim, a classe 3 é aquele queixinho para frente. Não sei, eu não lembro se a gente deixou todos, porque eram muitos, né? Sim. Enfim, depois, se tiver perguntas, a gente pode fazer uma nova live e a gente fala do que a gente não falou nessa. Mas gera impacto emocional, sim, porque a criança, ela é um reflexo do meio, né? Não, é isso mesmo. Ó, vamos lá. Podemos passar para o próximo? Pode passar. Então, essa é o que a gente chama de classe 2 de histoclusão, que é a mandíbula. Na verdade, pode ser as duas coisas. Pode ser tanto a mandíbula para frente, como pode ser o queixinho para trás. Saber isso vai mudar a forma de tratamento. Mas, assim, importante saber que a maxila está lá na frente, né? Então, também, de novo, não se autocorrige. Eu tenho aí dentição de leite, a decídua, né? A mista e a permanente. Tá em sentido horário, né? Então, ali, o primeiro à esquerda é a dente de leite, que a gente chama. Isso. A mista, que é dente de leite permanente, ali no canto superior direito. E a de baixo é tudo já permanente e tudo torto. Isso. E você percebe ali, provavelmente ali tem um dedo, né? Aquele dedo que se postergou. Sim. Né? Não é que eu falei que pode chupar dedo até tal idade. Não, a gente vai identificar por que está chupando o dedo, vai permitir quando você, né, é uma expressão da criança, uma necessidade da criança, mas você também vai intervir quando necessário.
Eu achei muito interessante o que você falou de, assim, a gente tem que respeitar cada família, de cada opção, mas é muito importante que as famílias tenham a Sejam consciência, orientadas, sejam orientadas para daí é, poder administrar essa questão, né? sim, E sim. saber que se não fizer nada agora, vai ter que fazer mais adiante, E tem enfim. momentos também, né? Por exemplo, eu já tive pacientes que chupando. A gente tem um aparelhinho que a gente pode colocar no caso da criança que não para de chupar o dedo de jeito nenhum. Eu usei um aparelhinho desses com uma criança, a criança parou de chupar o dedo, e normalmente para mesmo, e porque esgota a necessidade de sucção, depois uma hora a gente pode falar sobre isso, mas uns 2, 3 meses depois, a criança voltou a chupar o dedo. E a mãe voltou, e isso, sei lá, temos 30 anos de formada, né? Em todos esses anos de experiência, nunca tinha acontecido uma coisa assim. E aí, conversando com a mãe, tentando identificar, o casal estava se separando. Então, não é momento de você tirar um hábito desses, né? Porque é uma É um tábua de consolo, salvação, né? é um É um consolo. consolo que a criança está usando para lidar com aquela Exato, situação, né? exato. Não, vamos lá. Temos perguntas. Vamos Eu lá. adoro quando tem perguntas. Ó, vamos lá. Primeiro é da Clarice. Ela está comentando aqui que a chupeta era a ferramenta para ministrar a funchicória. Ela a gente consegue jogar fora, os dedos não. Então, mas é isso, se a chupeta for uma ferramenta, se a chupeta for bem administrada, eu não tenho problema com a chupeta. Tenho problema sim com a chupeta, mas assim, não é um problema sério com a chupeta. O problema é a chupeta ser dada da forma que a gente está falando. A criança que a Cris viu na fila, tá lá sorrindo, tentando interagir com as pessoas, ela murmura e a mãe coloca a chupeta, porque o murmuro pode ser um choro, entendeu? E choro é Ó, expressão. a Clarice está continuando aqui a pergunta, ela trouxe, olha, mas a chupeta a gente troca com Papai Noel. E o dedo? A gente Né? negocia também. Eu acho que sim, viu, Clarice? A minha Sim. Paulinha chupava dedo e foi um processo assim. Ela tinha a questão dela, né? O porquê que ela chupava e como eu falei, no caso dela até foi de certa forma benéfico porque ela desocluiu uma característica, né? Ela ia ter a A mandíbula classe 3. mais proeminente. E quando ela punha o dedo assim, ela puxava a parte de cima, ela abria para não travar. Então, Uhum. assim, teve um benefício que depois a gente corrigiu. Sim. Mas um dia ela parou, né? Um dia ela parou. O dedo, eu acho que ele precisa ser identificado. Sim. Qual o momento que chupa, né? Então, eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que observar. Eu estou lembrando de um caso de um pacientinho, assim, é muito engraçado porque às vezes aparecem coisas tão fora do contexto que você fala, nossa, é muito peculiar da família, né? Eu tinha uma criança que chupava dedo e a gente foi todo primeiro com a psicologia, né? A psicologia sempre, entendendo, identificando como a gente pode fazer. E o menino escolheu, porque ele sabia que ele não queria mais chupar o dedo, ele já tinha essa consciência, mas o hábito, o movimento, que é um movimento que o cérebro já faz, né? Já é um movimento condicionado. Para você quebrar esse movimento, a gente precisava fazer alguma coisa. E o menino, nessa altura do campeonato, em 2018 talvez, ele gostava do Michael Jackson. Porque os pais gostavam muito e viam muitos clipes do Michael Jackson e ele quis a luva do Michael Jackson. Então ele dormia com a luva do Michael Jackson e ele parou de chupar o dedo. Então, assim, é você ir lá, né, mergulhar naquela criança, naquela realidade e você conseguir. Então, é tudo um trabalho, entendeu? Mas o que vale a pena, né? Isso que eu acho Sim, importante. sim, sim. Vamos lá. Olha quem está aqui mandando uma pergunta. Na realidade, não é uma pergunta. Eu achei muito legal, Ah, Sandra. Que bom que você está aqui, a eu tenho, Sandrinha. eu tenho vontade de tratar esse Cássio. Então, a Sandra está contribuindo aqui com a gente, porque ela deu o Boa, exemplo Sandrinha. de situações onde não foram corrigidas, né, a Exato. mordida na infância, e daí geram as Um consequências. excelente, um excelente exemplo, porque às vezes a gente fica querendo lembrar de alguém, né? E a gente tem esses dois aí que são ótimos para as pessoas Então, entenderem.
o Cássio do Corinthians, é a classe 3, né? Que ele tem a mandíbula para frente, muito para frente, e o Ronaldinho Gaúcho, que era os dentinhos, né? Bem para frente, os de Bem para cima. frente também. Não, legal. Ótimo, Sandrinha. Bom te ver aqui. Muito legal. Vamos voltar aos slides? Tem mais alguns para a gente mostrar. Vamos lá. Esse a gente já tinha mostrado. Você quer falar alguma coisa ou vamos a seguinte? Não, acho que a gente pode passar para o próximo. Aí. Então, acho que foi bom ter falado do Cássio agora, né? Sim. Porque essa menininha é uma querida, também é uma paciente do consultório, e essa classe 3 que a gente conseguiu interceptar muito prontamente. É muito fácil trabalhar nessa idade, né? Fácil no sentido de a resposta ser rápida, né? Então, a gente trouxe ela de uma classe 3, que é essa mandíbula para frente, né? Os dentes não se tocavam, para essa situação onde você tem uma relação das arcadas muito mais harmônica. Então, agora, se você observar o narizinho dela na primeira foto, é o narizinho com a pontinha mais baixa, ela não respira muito bem pelo nariz, e a segunda ela já está com o narizinho um pouquinho mais arrebitadinho, você já consegue ver a aberturinha da narina dela. Então, assim, é um processo, né? Não é que acabou o tratamento aqui, mas ela já melhorou muito, tanto na relação das arcadas, como também na mastigação, na respiração nasal também. Não, e é legal aqui nessa foto que a gente fala assim, gente, é a mesma menina, em idades diferentes, e se a gente prestar atenção, o que chama atenção? Ela tem olheiras na foto onde ela está com o vestidinho mais rosinha, né? Sim. Olheira, assim, tá fundo, né? O olhar dela. Essa parte, né, parece que é afundada, assim. Então, por que isso, né, Naya? Porque não desenvolveu tanto internamente os ossos, as cavidades lá os seios maxilares, os seios maxilares, como né, não está usando. Então, eu acho que eu lembro que quando eu falava que o ar ele tem força, né? Então, quando a gente inspira e expira, existe uma força que vai moldando lá por dentro, né? Então, quando a gente não usa, vai ficando flácido, né? Sim, é bom você falar, porque assim, o ar ele tem essa força e a língua também tem essa força. Sim. Então, no caso dessa menina, além dela não respirar pelo nariz tão bem, ela também tinha a língua baixa. Então, a língua baixa, ela fica descansando na mandíbula e empurra a mandíbula para frente. Então, é um conjunto de coisas, né, de fatos. Então, a gente precisa redirecionar esse crescimento para que ela volte a ter um crescimento harmônico. É uma menina que, se não tratada nessa idade, vai crescer, vai trocar os dentinhos, vai continuar com classe 3 e ela vai chegar na situação do Cássio. Cirúrgico, não tem mais o que fazer com o Cássio, né? Um aparelho não vai mais resolver o tamanho, a diferença do tamanho das arcadas. Mas agora, nessa situação, ela já tem uma relação melhor para o desenvolvimento adequado. Mudou muito a expressão dela, né? Sim, sim. E não é só porque ela cresceu, é porque o rosto mesmo mudou. Então, E essas fotos, elas têm diferença de 6 meses de uma para outra. É muito rápido. Sério? É muito rápido. E é uma família que tem classe 3, que a mãe fez cirurgia ortognática. Então, é uma mãe, primeiro, atenta, segundo, que ajuda, né, que colabora, porque nessa idade a gente precisa da colaboração dos pais, mas o resultado é muito legal, é muito bacana. Até o próximo slide chama mais atenção, né, da gente ver... Colocar mais pertinho, né? A mordida aberta numa foto e na outra os dentinhos sobrepostos de uma forma mais adequada, né, Naya? Sim, sim. E isso, daí é o que você tinha falado da importância da respiração nasal, vamos dizer assim, né? Não deixar isso acontecer né, pela boca. E se isso vai levando ao longo da vida, que transtornos traz na vida adulta, Naya? Acho que não sei se a gente falou disso. A gente não falou, mas acho que é importante falar. Acho que a gente podia até pensar nessa menina, né? Pensar nessa arcada superior
atrésica, Você quer que eu porque... volto na imagem? Não, a gente pode conversar assim mesmo. Tá bom. Eu acho que a gente precisa entender que o assoalho do nariz é o céu da boca, né? Então, se eu não tenho o ar passando no nariz, o meu céu da boca, ele não vai se desenvolver. Então, o meu céu da boca, ele vai ficar alto, ele vai ficar fundo, né? Então, ao acontecer isso, a gente não tem uma posição adequada da língua. A língua que deveria descansar no céu da boca, ela não consegue, porque eu tenho o céu da boca estreito. Então, ela vai ficar mais baixa. Roncos é muito comum, apneia é muito comum, né? Então, a gente vai ter, lá no adulto, consequência da respiração nasal da criança. E isso mexe depois com o organismo como um todo, né? A gente até também comentando na nossa preparação aqui, que cada vez mais, a gente até viu isso no Covid também, é um outro capítulo, né? Que a importância da saúde bucal na saúde como um todo, né? Então, a gente não pode mais falar o departamento da saúde bucal é separado do departamento da... Não, a gente não pode segmentar o tratamento do ser humano. respirador, não pode. O tratamento do respirador bucal, ele não é só pelo dentista, ortopedista funcional, ele é pelo otorrino, ele é pela fono. Aliás, a fonoaudióloga é uma parceira importantíssima para a gente, porque toda a atividade que a criança não desenvolveu e alterou a forma, eu vou corrigir a forma, mas eu preciso de um novo treino para que ele aprenda a funcionalizar tudo aquilo nessa forma nova. Então, é um casamento importantíssimo. Não, e é mesmo, até a gente também, ó, já dando spoiler aqui para vocês, eu vou trazer a fono, a gente estava comentando Patrícia sobre Faro, isso. A gente vai trazer a fono para falar sobre essas questões e como, né, modificar aquilo que dá e pode ser modificado, enfim, vai ser uma conversa legal. Sim. Deixa eu fazer alguns comentários aqui, ó. Eu estou passando aqui embaixo na tela um lembrete para que quem está aqui assistindo curta, compartilhe, comente, porque isso ajuda muito as ferramentas, as mídias onde vocês estão assistindo a divulgar mais esse material, esse conteúdo que é tão rico, que é tão importante para as pessoas. Se a gente consegue, imagina, com essa informação, a gente consegue mudar a vida de uma criança, de uma pessoa, quão importante que não é isso, né? A satisfação, a autoestima. A gente falou na chamada, né, da nossa entrevista, que isso mexe com a autoestima, e mexe, né? Vamos pensar até nos exemplos que a gente trouxe aqui, né, que a Sandrinha trouxe, do Cássio e do Ronaldinho, quanto que eles, na escola, na adolescência, o quanto que isso talvez não tenha incomodado a eles, causado, né, algum constrangimento, e a gente não quer isso para os nossos filhos, a gente não quer isso para a gente, né? Então, curta, compartilhe, traga seus comentários para que a gente possa atingir mais pessoas. Vamos lá. Tem mais pergunta, Naya? Boa. Boa. Primeiro assim, quem está aqui, ó, o canal Tudo em Um, é o Carlos Alberto. É um mocinho muito inteligente que tem... Carlos, eu esqueci a sua idade, mas ele é muito novinho. E pergunta tá se ele conhece em Tatuí o Fábio Antunes. Não entendi. Coincidência. Pergunta se ele conhece em Tatuí o Fábio Antunes. Ah, vou perguntar para a Clarice, porque a Clarice é mãe dele, não sei se o Carlos conhece. Fábio Antunes é o ilustrador do meu livro, ele é de Tatuí. E a gente esteve lá em Tatuí, lançando o livro também. Já vamos falar desse livro, já vamos falar. Peraí, tem mais comentário. Eu conheço Tatuí. Ah, legal, eu também. O Márcio, que legal. Olha o Márcio comentando aqui, parabéns pela aula, gratidão por compartilhar seus conhecimentos. Como é bom ver a transformação na vida das pessoas. É mesmo, né? Legal. Muito legal. Ó, vamos ver o que eu estou esquecendo aqui. A Sandra comentou aqui, olha que legal. Cadê? Peraí, deixa eu trocar aqui. A Sandra, estou adorando essa live, saudade de vocês. A gente precisa marcar mais encontro, né? Sim.
O Carlos comentando aqui ainda, ó, às vezes sinto dores nos dentes da parte de baixo da boca. Tem a ver com algo sobre o posicionamento da língua? Nossa, que ótima pergunta! Sim, a gente precisa ter mais específico que É exatamente isso que que está lugar é dizendo, esse. então. Então, pode ser um bruxismo, né, um apertamento. Então, assim, pode ter relação com a língua, pode ter relação com outros músculos, né? Então, a gente precisa ir mais a fundo para dar Investigar, uma né? resposta. Exato, Não, legal. Ó, ele também respondeu que eles não conhecem, né? Good vibes. E a Sandra trouxe aqui, ou seja, a respiração bucal não acarreta somente má formação óssea e dental, acarreta problemas na musculatura facial e de fala. É isso mesmo, né? Bem Isso, é lembrado, isso mesmo. Sandrinha. Gostei do Aliás, resumo. é isso mesmo. E tem uma coisa que a gente não chegou a falar também, de mastigação unilateral. Se a gente tem uma mordida cruzada, aí você pode ver uma alteração na face. Então, você vai ter um olho um pouquinho mais alto que o outro, uma bochecha um pouco mais alta do que a outra. Então, isso também, ao longo do tempo, vai acarretar problemas que não vai ter mais solução, né? Porque a ATM vai trabalhar diferente, os ossos vão crescer de forma diferente. Então, é isso mesmo, uma complexidade que vai piorando. Então, e daí, a gente também estava falando antes, e daí assunto até para uma outra entrevista, mas é essa que eu vou falar com a fono também, que eu perguntei para a Naya, né, se tudo isso também impacta no ronco, ela já disse que sim, e daí ela estava dando uma aulinha aí, então, para quem está aqui, 50 a mais, assim, que nem a gente, conta aí, Naya, o que acontece para a gente Eu roncar? acho, eu acho que eu vou deixar, eu vou falar um pouquinho, só para não passar em branco, mas eu acho que a Patrícia Faro, a fono, ela vai falar com muito mais propriedade que eu. Mas assim, as alterações hormonais, ela vai ressecando, ela vai mudando toda a nossa mucosa, né? E aí a Patrícia Faro falou para a gente lubrificar com soro fisiológico, né? Aquela região da narina Vai lá atrás. ressecando mesmo. Isso, isso. Então deixa para ela falar, que eu acho que ela vai falar com mais propriedade do que eu. Então, Mas que a fiquem gente precisa atentos. cuidar, a gente precisa. Não, e fiquem atentos que tem assuntos interessantes. A gente vai, nas próximas semanas tem artrose, artrite, tem. Eu não vou dar spoiler. A gente vai falar de novo com o oftalmo, que eu já entrevistei aqui, a gente vai falar outro assunto sobre a visão. Então tem bastante É um coisa vindo programa por aí. 50 a mais. Não, não, é tudo, todas as idades, mas são assuntos que acaba surgindo numa live, daí eu trago a Sim, pessoa e sim, outra, sim. e assim vai. Vamos lá, deixa eu ver o que mais. Ó, o Carlos Alberto agradeceu. Obrigada, Carlos. E uma coisa, Naya, eu vou fazer duas coisas aqui. Primeiro, quem quiser conhecer mais o trabalho da Naya, aqui está o site dela. Como eu disse no início, a Naya é especialista em ortopedia funcional dos maxilares, né? Então ela conhece bem essa parte toda, né, do desenvolvimento das arcadas e tudo. Ela também é especialista em atendimento de crianças com síndrome de Down. E tem essa questão também da respiração bucal, que também faz parte da especialização dela, do entendimento dela. Então, contato da Naya aí. E eu vou colocar aqui o meu contato. Quem quiser falar comigo, quem quiser orientação na parte de gestão de consultórios, de clínicas, mentoria para profissionais da saúde, é só falar comigo. E por isso, por eu ter tanto contato com a área da saúde, que eu tenho essa facilidade de trazer pessoas especiais como a Naya para a gente falar de assuntos tão importantes. Naya, para a gente finalizando aqui a nossa conversa, eu queria que você contasse para a gente sobre o seu livro. Conte para a gente. Sabe aquela coisa do sonho, que você tem o sonho de fazer um livrinho, que acaba sendo um filho? E ele nasceu, né, junto com o Fábio Antunes, que eu acabei de falar para vocês, de Tatuí. Ele fez a ilustração. É um livro que, o nome do livro é Golfinho Tem Dor de Dente?
E ele fala de uma forma bem lúdica, né, sobre essa história do golfinho, que eu não vou revelar para vocês, mas ele ensina as crianças a escovar os dentes, a importância da alimentação. Então é um livro que ajuda bastante na hora da escovação. É bacana. Eu recomendo. Ai, é muito legal. Meu livro. E eu costumo dizer, gente, que eu até deixei você maior para ficar mais fácil de ver a imagem. Eu costumo dizer que esse mundo, tem gente que fala que é um ovo de codorna, daí virou uma ervilha, e daí eu falo que é ervilha transparente e amassada. De tão pequenininho que ele é, a gente se encontra, e a gente encontra amigos em comum que a gente nem faz ideia. Eu e a Naya, aconteceu isso, né? E falando em livro e falando em mundo pequeno, eu ainda não lancei oficialmente, mas já está disponível para compra o meu livro chamado Organização Vital. Está Que na Amazon. legal! Ele está numa edição ainda só e-book, só Uhum. digital, né? Mas logo, logo dá para comprar ele em brochura também. E é sobre isso que eu falo, que eu ajudo as pessoas em se organizar, em pensar na vida de uma forma mais prática, para que ela seja mais leve e melhor, né? Não é para virar processo chato, mas para que a gente possa curtir melhor a vida, poder viver melhor. Então, eu nem estou deixando nada escrito aqui ainda, porque vou fazer isso nos próximos dias. Mas é isso. Gente, ó, uma boa pergunta aqui da Sandra. Onde a gente encontra o seu livro, Naya? Então, o livro está na Amazon também, e ele está no nayabooks.com.br. Ô, Sandrinha, você também pode me ligar. Me liga e eu te mando. Não, legal. E ó, daí o Carlos está perguntando: no seu site, Naya, tem como comprar o livro? Não no site Naya Odonto, mas no site nayabooks.com.br. nayabooks.com.br. Isso. Ou Anota na aí, Amazon também. o meu tá na Amazon, ele tá colocando aqui, tia Cris, no seu site também tem disponível? Ainda não tá no meu site, porque eu tô falando, tá fresquinho, fresquinho. Mas na Amazon, se colocar o meu nome, ou se colocar Organização Vital, você acha o livro lá. Legal. Olha quem apareceu na nossa live. A Silnei! Ai, Silnei, direto do Canadá, que chique! Que chique, que legal, tô muito feliz, que bom. Adorei também. Muito legal. E a Claudete dando boa noite para a gente. Boa noite, Claudete. E a todos que puderem estar aqui. Nayá, a Sandra dizendo que bonitinho. Sandra, orgulho de vocês, meninas. Beijo no coração. Beijão, Sandrinha. O Carlos está perguntando se é no Kindle. Sim, é para o Kindle. O meu tem no Kindle, mas ele não fica tão bonito porque ele fica em preto e branco. Então, em brochura é melhor. Silnei, que bonitinha. Feliz em ver vocês. Legal. É muito gostoso. Eu falei para a Nay antes da gente começar que é uma delícia fazer essas conversas. Eu fico muito feliz. Quando eu termino as nossas conversas, eu fico um tempão ainda aqui no giro alto, porque me dá uma energia tão boa essas conversas. Então é muito gostoso. Delícia. Naya, para a gente fechar essa conversa tão gostosa e já encaminhar para outras que depois a gente combina, o que você acha importante falar para quem chegar até aqui, quem está aqui com a gente, sobre essa questão da respiração, do cuidado bucal, enfim? Eu acho que o mais importante é você cuidar antes, assim, a prevenção, né? Prevenir. Então, eu acho que o que você fazia, né? A palestra para gestantes, a gestante saber que aquele bebê, o que ele precisa, saber a importância da amamentação, amamentar esse bebê. Se não for possível amamentar, estimular ele com alimentações, né? Gradativamente, para que ele tenha o desenvolvimento da musculatura da mastigação e da respiração nasal, é o melhor. Lembrando que até 6 anos de idade é o melhor período para a gente cuidar e tratar uma má oclusão. Depois a gente vai continuar tratando, óbvio, mas assim, vai ser mais paliativo. Legal, muito legal.
Naya, mais uma vez eu quero te agradecer Adorei, muito Cris. pelo Obrigada a seu... você pelo convite. Foi muito Obrigada gostoso, né? mesmo. A gente compartilhar conhecimento sempre é bom, né? Então, super obrigada. E o convite já está aqui aberto para um próximo tema, alguma coisa que seja importante para a gente conversar aqui. Vamos ver o seu público, né? De repente eles trazem uma necessidade e a gente marca de novo. É isso aí. E quem chegou até aqui, quem nos assistiu, super obrigada por estar aqui com a gente. Curta, compartilhe, acione o sininho para que as próximas entrevistas vocês recebam logo para saber o que vem aí pela frente. E espero contar com vocês nessa nova etapa de vida. Hoje eu estou muito emocionada. É de fato a primeira live que eu faço nesse modelo, assim, depois de grandes mudanças na vida, né? Então as emoções estão muito fortes, mas eu estou muito feliz de estar aqui e de retomar de novo essas entrevistas que me fazem tão bem e eu espero que façam bem para vocês também. Muito Naya, sucesso para você também, Cris. Obrigada, obrigada. pessoal. Um beijo bem grande para todo mundo. E as perguntas, se alguém quiser fazer, a gente responde, né, Cris? É isso aí. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, Naya. Tchau, um beijo, amor. Até mais.